Está começando a nossa resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região. Hoje a gente está num estúdio diferente, estamos aqui no nosso ambiente de redação, porque nós temos uma tarde cheia de lives. Daqui a pouco você acompanha também aí pelo Face do Diário um bate-papo com o locutor Asa Branca. Ele vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai falar de esporte e a gente está com uma convidada especial hoje, Jéssica Lima. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Zé? Veio aqui para bater um papo com a gente, como eu disse. A gente vai cobrar dela hoje. Por que o Rio Preto não vence nesse Brasileirão, Jéssica? 4 empates em 4 jogos. Tem bastante coisa aí para falar. A gente tenta achar uma situação, mas é o início de trabalho ainda. Então vamos... E eu acho que até uma dificuldade que a gente previa no início, a gente conversa bastante, bateu papo quando teve essa virada de ano, porque o Rio Preto sofreu muitas baixas, né? Perdeu muitas jogadoras referências. Você vê a Milene e a Adriana no Corinthians. A Adriana está como artilheira, né, do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Tá fazendo gols. Então perdeu muita gente que fazia diferença aqui. E principalmente no ataque. Hoje eu acho que a principal carência que o Rio Preto tem é uma pessoa que faça gols, né? Uma artilheira nata ali. A gente imaginava que teríamos uma dificuldade nessa situação, porque eu falo que a gente não perdeu 3 de matar o jogo. E acaba que sofrendo às vezes. E foi um pecado ontem, pessoal, quem acompanhou o jogo, disse que viria esses 3 pontos, ia desencantar de vez e um pênalti no último lance. Faltou um pouco de maturidade. Eu não estava eu estava tão focada ali, porque a gente estava com 2 a menos, tão focada na marcação, que eu nem me dei conta se estava faltando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Talvez se alguém tivesse falado, falta 1 minuto, falta 2 minutos. Aquela malandragem, poderia ou até tocar um pouco mais a bola, sem tentar buscar tanto a jogada para frente, tocar mais a bola, cozinhar mais o jogo. Acho que faltou isso realmente da gente. Assim, 1 minuto, a gente já estava fazendo a lição de casa certinho, então faltou isso realmente. Até estava falando com as meninas hoje, avisa a gente que está faltando 1 minuto, 2 minutos para acabar o jogo, porque às vezes a gente não tem noção de tempo lá dentro. Tá tão focada cair, né? Para não deixar, porque é no finalzinho que desconcentra, você está cansada, e o time se lançou à frente, né? Eles não tinham nada a perder, conseguiram o empate. Maravilha, ó. Registrando o pessoal que já está participando aqui com a gente, ó. O Vitor Stock tá falando que você é lendo. Ó, Dona Cássia também. O Vitor hoje tá um peixe fora do aquário. A gente deixou ele lá de castigo, porque ele fala muito, né, nas resenhas. Então a gente tem que conter ele. Olha lá. Né, Vitão? Aí, Vitão, já tá mandando pergunta aqui. Ele é sempre perguntando. O seu João Della Torre também assistindo aqui, o Brunão. Jéssica e Suzana, monstras sagradas do Rio Preto. Eu falei que aqui é nível Jedi, né Jéssica? Aqui já é mais avançado um pouquinho, né? E a Suzana já tem uma experiência já, até no jogo do Flamengo mesmo, as meninas do próprio Flamengo, algumas que a gente conhece, de jogar contra, de jogar junto, falam assim, nossa, toca a Suzana pra Jéssica, Jéssica toca pra Suzana, a Jéssica abre a perna, a Suzana tá atrás, já sabe. É muito tempo jogando junto, então a gente já... Inclusive o Marcão tem gols aí, os gols mais lindos. São os mais lindos da sua carreira, você considera assim, mas deve ter bastante gols, né? Apesar de ser um jogador de meio campo. E você fez o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2016 por cobertura. Foi contra o Flamengo, né? O Marcão vai mostrar aí. E teve um toque maroto de 3 dedos ali né? Da Suzana. Da Suzana, né? Então esse entrosamento é de longa data. Esse lance até é engraçado, porque quem roubou a bola aqui atrás foi a Camila, né? Jogou pra Lelê, a Lelê jogou pra Suzana. E eu porque um jogo no ano anterior eu tinha feito um gol por cima de cobertura também nessa goleira, que ela não é tão alta. E ela sempre fica com 2 passinhos pra frente, né? Então, meio instintivo ali, você já domina, tanto que eu nem olhei muito pra goleira, eu já dominei, já chutei. Mas no instinto que ela estivesse fora, porque se eu tento olhar para a goleira e bater, a marcação já vem em cima. Legal. Então, a gente vai olhando os jogadores que a gente joga contra, a gente vai tendo uma noção já e já... Vai acumulando a sabedoria para uma hora dessa saber o que faz, né? Um lance... já para sair no... Fração de segundo, você definiu e fez o gol. E é uma coisa que você fala assim, você vai treinar e vai fazer, não sai.
Eu tava até ouvindo o Neymar, eu falei, não tô comparando eu com o Neymar, pelo amor de Deus, não tem nem comparação, mas o que ele falou me remete muito a esse gol, que ele fala que tem coisa que ele nem imagina que ele vai fazer e acontece, entendeu? E é muito disso mesmo, tem coisas que você não adianta, você vai treinar a vida inteira, não vai sair, tem coisas que você nunca fez. Que nem for, no caso eu já tinha feito, mas é meio instintivo mesmo. O Vitor tá participando aqui. O Vitão tá ali de fora, mas você vê que ele tá concentrado no computador, tá nada. Ele tá acompanhando a live e tá mandando perguntinha aqui, né? Vitão, olha lá. Inesquecível. Tá falando aqui que só a Jéssica e o Ronaldo Fenômeno foram os únicos que marcaram gol de cobertura na Vila Belmiro. Tá se referindo ao gol da final, né, do Paulistão, final, né? de Paulista, não lembro se outros fizeram em final de Paulista, né? Eu lembro do Ronaldo mais recentemente. Tá mostrando também agora. Mas eu acredito que o Pelé tenha feito, sim, que isso. O Pelé fez gol ali, de né? tudo, né? Não tem jeito de não... E foi um gol, para quem não lembra, né, o Rio Preto... O Rio Preto foi bicampeão paulista jogando lá dentro da Vila Belmiro, né? Que sensação que deve ter sido para vocês ali, né? Eu acho que 2 finais contra o Santos, venceram os 2 anos e aí ser campeão fora de casa, dentro de uma Vila Belmiro, foi mágico esse momento. Foi mágico, foi uma confirmação de uma equipe que achavam que era uma onda, né? A equipe tá dando certo. Não, a gente tomou um gol com 5 minutos ainda e mostrou uma maturidade. Ninguém ali sentiu o peso de nada, ninguém não se apavorou. Porque quando a gente... Futebol pode acontecer qualquer resultado, né? Mas quando a gente está tranquilo e sabedor das nossas capacidades, as coisas vêm pra gente, entendeu? E quando você está com confiança, é um clichê no futebol, mas é uma realidade. Quando você acha que você pode escalar uma montanha, mesmo que você não consegue, se alguém você consegue, você vai, você tenta. E ali foi aquilo que aconteceu, a gente estava muito confiante, muito tranquilo. Poderíamos ter perdido o jogo, mas a gente não iria se abater, não. Deu tudo certo. Jogou muito certo ali, foi bicampeão paulista, o Rio Preto que é campeão brasileiro em 2015, foi vice em 2016 e campeão paulista 16 e 17, né? E agora 18 a gente cria uma grande expectativa por todos esses resultados, por conhecer o trabalho e a capacidade das meninas. No Paulistão é líder do grupo, né? Invicto ainda, está invicto na temporada, não perdeu nenhum jogo. E no Brasileirão 4 empates, né? Dá tempo de se encontrar, né, Jéssica? Dá sim, claro que dá. Nós sofremos o sucesso dos anos anteriores. As equipes vêm jogar com nós com extremo respeito e fica bem claro a proposta de jogo delas de somente se defender. Ontem, até no jogo de sábado que nós ganhamos com um gol no final, mais por insistência do que por qualidade, a proposta é nítida e clara de defender e sair buscar uma bola. E ontem, elas, no primeiro tempo, estavam jogando de uma maneira diferente, depois mudaram a maneira de jogar, dificultou para nós no segundo tempo. Elas jogam no 4-2-3-1, às vezes gira no 4-4-2, mas no 4-2-3-1 dificulta demais para nós, porque as 3 ali não deixam essa bola chegar. Em mim a bola não chega, na Mari não chega, que são as 2 volantes que saem para o jogo. Então fica muito limitado o nosso jogo nas laterais, da intermediária para trás, ou então numa jogada aérea da Cimeia. E é isso que elas forçam, elas deixam a Cimeia jogar à vontade para forçar essa bola. A zagueira está de frente e acaba tirando a bola. Fica mais fácil para ela. Fica tirando mais a bola. Até às vezes que eu tentava passar no fundo, eu escutava a treinadora falando, acompanha, então não estava nem deixando eu fazer aquela jogada de surpresa, né? Que a gente sai de trás. Exatamente, se a bola não está vindo por baixo, a gente tenta diagonal sair de outro lado. E toda vez que eu passava, acompanha, então que elas não têm vergonha de marcar, de ficar lá atrás. E na proposta tática que elas fizeram, elas foram sucedidas, né? Legal. Ó, o Ulisses Catanossi está participando aqui dizendo que no meu time jogava fácil, joga muito a Jéssica. O Vitor está falando, o Tite é ele, é o Tite dos estagiários aqui, né? A gente já sabe que ele é o mestre. Se esse Brasileirão está mais nivelado para boa qualidade técnica, ele está te perguntando. A gente vê Iranduba, né, se destacando, o Corinthians se destacando. Você acha que está nivelado? Até porque a gente vê que as equipes se armaram, o próprio Rio Preto sofreu com isso, porque perdeu muitas jogadoras. O Corinthians
montou muito forte, o Santos mantém um trabalho de muito tempo. Você acha que tem mais favoritos do que nos outros anos? Sim, eu acredito por vários fatores. Hoje você não vê tanta goleada, é um ou outro time que está tomando aquela, como Pinheirense. O Pinheirense levou um sacode ontem, São levou 8, Francisco né? do Conde. Vitória, E o Vitória 7. de Santo Antão, que é as equipes que estão muito abaixo das demais. As outras é jogo de 1-1, 2-1, 2-0 no máximo. Eu acredito muito isso. As novas equipes que formaram, se espalhou as meninas. Então, antes era concentrado muito em algumas equipes só, a grande maioria das meninas. Hoje a gente vê uma dificuldade, Rio Preto já tem uma dificuldade de contratar meninas. Por conta disso, você viu o Internacional, que antes não tinha, hoje tem menina que sai da 1 para jogar no Internacional, do Rio Grande do Sul. A gente já está sabendo que São Paulo ano que vem já vai ter uma categoria feminina, por conta da obrigatoriedade da Libertadores. Então o que vai acontecendo? Começa a se espalhar as meninas e o nível começa a ficar mais elevado. Outro fator também é o que hoje toda a equipe tem um padrãozinho. Antes você tinha equipe que você ia jogar que era só chutão. Daquele jeito. Hoje não, hoje a gente foi jogar contra o Embu, no Paulista, é o segundo ano que eles estão jogando. Estão perdendo para todo mundo, porque é o segundo ano que eles estão. Embora empatou com o Araraquara lá. Só que é uma equipe que tem um padrão, tem um esquema tático. Você vê que talvez não tem um físico, as meninas não têm uma qualidade técnica. Então, isso está nivelando. Então, o futebol feminino também está se modernizando e está mudando bastante. Legal. Bom, a Jéssica continua participando com a gente, quer mandar pergunta, fazer comentário, fazer elogios, manda beijo, manda abraço, manda foto. Pode mandar uma chuteira também, né, Jéssica? História é essa da chuteira aí, que diz que a chuteira quanto mais velha, melhor fica no pé. E aí você fica fazendo curativo na chuteira? Fico. Eu tenho uma nova lá em casa, mas a chuteira, quanto mais você usa ela meio que se molda ao seu pé, né? Eu vou lá e meto esparadrapo, porque eu não gosto nem de costurar ela, que ela fica apertada. E até as meninas do outro time ficam tirando sarro. Já fica tirando sarro. Pô, isso aí é o melhor gol do Campeonato Brasileiro, saiu desse pé. Mas eu não ligo não, acho que a chuteira velha é que faz gol bom. Boa trocadilho. E a Jéssica tá feliz hoje também, porque ela é palmeirense. O Palmeiras ontem lavou a alma, hein? Venceu o Júnior Barranquilla por 3-1, Fernando Praz voltou bem, né? Agora parece que vai ter um revezamento de goleiros lá, que eu acho justo, porque o Palmeiras tem grandes goleiros, né? 3 grandes goleiros. O terceiro goleiro é muito bom. E gostou da vitória do Verdão, o melhor time da Libertadores na primeira fase? Gostei do jogo, tudo. Embora eu, como uma palmeirense da era Parmalat, romântica, né? Que sempre acostumada a ver aquele time. Eu ainda tenho minhas ressalvas quanto ao time, que eu acho que é o time que tem muita qualidade, mas eu acho que não é o time que está jogando... Não está traduzindo isso em resultado, que deveria jogar. Conquista. Eu acho que tem muitos jogadores ali que não estão de acordo com o patamar que chegou. Fica até difícil para o treinador isso aí, né? Você tem muita qualidade e você tem que moldar e achar um time ideal. É uma dor de cabeça boa, lógico, mas existe aí as vaidades, o ego de cada um para poder conseguir administrar tudo isso aí também. Isso. E você controlar um grupo desse tamanho. Isso na minha opinião, é das maiores dificuldades que um treinador tem. Eu vi uma reportagem sobre o Guardiola, que ele falou que ele não gosta de ter muito jogador no elenco. Ele trabalha com 24, 25 jogadores e não gosta de trabalhar com ídolos no time. Tanto que ele chegou lá, tirou o goleiro Hart lá, que ele não gosta por conta de vaidade, entendeu? Porque ele gosta de mudar o time, rodar o time, e é necessário. O Palmeiras tem um elenco muito grande. Eu acho que o elenco do Palmeiras vai fazer a diferença nos campeonatos que ele participa. Porque são muito, é Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Eu falo porque a gente está sofrendo com isso. A gente está em 2 campeonatos simultâneos e a gente sabe que o elenco uma hora vai fazer a diferença. Então o Palmeiras... Mas como ainda não está desgastado, eu acho que o Palmeiras poderia produzir mais. Vamos ver, quem sabe agora deslancha aí nessa Libertadores, né? Começa mata-mata, por sorteio, segunda fase.
E depois tem o Campeonato Brasileiro também, né? Que o time tá bem aí, é começo de competição. O Fernando Monteiro está participando aqui, dizendo que o Carille recebeu a proposta das Arábias. Ele fica ou não? Parece que vai ser resolvido na próxima semana. Diz que é muito dinheiro que ofereceram pro homem, hein? Vai desmontar o timão aí. O Corinthians que conseguiu. Você sabe que eu sou corintiano, né, Jéssica? Infelizmente. Então. Infelizmente. A gente tem que ter algum defeito, né? Ninguém eu concordo, é perfeito. eu concordo. Né? E o Carille indo embora, o Corinthians conseguiu fazer essa cria lá, né? Conseguiu tirar ele de um trabalho de base, deu uma sequência. Mas o Carille, ele aprendeu com o Tite tudo. Então, falar, é um trabalho de longa data, né? O Carille ele coloca até o Mano antes, né? reprodução. Que ele pegou desde o Mano, ele participou. Mas é também. mais o Tite, eu acho, que tem um pouquinho de diferença do Mano pro Tite. O Mano até gosta de atacar um pouquinho mais, o Tite já, pelo menos naquela época do Corinthians, ele era mais fechadinho mesmo. E é um sistema defensivo impressionante. A obediência tática que os jogadores do Corinthians têm. É coisa de se elogiar mesmo. Legal. Ó, o Vitão, Jéssica, já está fazendo algum curso da CBF para ser treinadora? Vontade eu tenho e muito, que nem teve um curso agora que a Indiamara, no Citresp, me chamou para eu ir e não tem como. Eu não consigo, porque... conciliar tudo, né? Você está na preparação física da equipe, você tá jogando, você tem aula da escolinha, então é muita coisa. Eu não tenho como, que nem vai ser semana que vem. Semana que vem eu tenho jogo do Paulista, eu tenho jogos da Juventude, eu tenho brasileiro. Então, você ficar 2 semanas fora, tem meses que eu estou tranquila, mas geralmente os cursos são mais de semana, durante a semana. Durante o meio do ano que eu sou mais... Se você me desfalca o Rio Preto nessa altura agora com o elenco reduzido, aí fica complicado. Eu opto mais por fazer cursos online, né? Já que não dá para eu fazer presencial, eu opto mais por fazer cursos online, que eu gosto, né? Legal. Mas eu gosto o dia que eu tiver a oportunidade de fazer, que eu tiver o tempo para fazer, eu faço. Legal, ó. O João de la Torre tá falando que a Jéssica é além do normal, deve ser, né? Só ficou no aqui. A Jéssica é exemplo, tá dizendo o seu Márcio Mendonça, que é diretor lá do Rio Preto, vice-presidente também. Além de grande jogadora, ela sabe ver bem o jogo e sabe expressar referente ao futebol, tá dizendo o seu João aqui. O Fernando tá falando, o Loz daria continuidade ou busca o Luxemburgo? Aí eu vou pro Loz, viu? Eu acho que tem que dar sequência nesse trabalho aí, né? O Luxemburgo já é gato velho no armazém, né? Deixa ele quietinho. Não, eu né? gosto. Você gosta dele? Eu gosto do Luxemburgo. Eu só acho que eu não queria ele no Corinthians, mas eu também... Eu gosto do Luxemburgo se algumas coisas dele do passado, de tratar com o atleta, ele mudasse. Uhum. Eu acho que o que atrapalha o Luxemburgo, pelas entrevistas que eu ouço dos jogadores, é a forma dele lidar com o atleta. Hoje a geração mudou. Já não tem mais jeito de conversar como era antes. Aquelas preleções vazadas dele lá que o pessoal conta nas resenhas por aí, né? Exatamente. Do jogador, né? Aquela forma de animar o jogador. Tem que ser diferente, né? Não pode ser daquele jeito, viu, Luxa? Laranja com quem aí, acabou. É verdade. Bom, e vamos aproveitar aqui, o seu João está participando aqui do programa. A gente tem uma matéria hoje na nossa edição impressa falando do Guilherme de la Torre, que é filho do seu João, cria do Rio Preto também, que foi campeão lá no Chipre pelo Apoel e vai disputar os playoffs da Champions League, que começa já no segundo semestre, né? Parabéns ao Guilherme de la Torre. E já deixo aqui que segunda-feira ele vai estar na nossa resenha, já combinei com ele, então segunda, 4 da tarde, o Guilherme de la Torre vai estar com a gente para bater um papo, falar um pouco sobre essa experiência dele lá no futebol cipriano, falar sobre a passagem dele na Tailândia também. O menino já rodou bastante, né? Grande qualidade. Eu gosto muito do futebol do De la Torre. Eu acho que é um jogador direto. Eu gosto muito do futebol dele. Ele é bem e o pai bem dele melhora. Bem agudo, super torcedor do feminino também, do masculino. Seu João. Seu João, o pessoal tá sentindo falta lá no estádio, viu, seu João? Lá na turma da pipoca lá. Maravilha. Bom, Marcão, e só para lembrar o pessoal que hoje tem Libertadores ainda e tem Copa do Brasil com 2 grandes paulistas. O Corinthians joga na Venezuela com o Deportivo Lara, precisa vencer para garantir a classificação e não depender da última rodada. Hoje o Corinthians ainda lidera a sua chave com 7 pontos. Mas o próprio Lara tem 6 pontos atrás, pode tomar a liderança hoje.
Então, um jogo difícil que tenho certeza que a Jéssica tá torcendo pro Corinthians. Não, Pra dar o troco no torce mata-mata. pro Corinthians perder, claro. Ah, pra perder? Aham. Você não tem um gostinho, não Lara. quer uma vingança, assim, pegar o Corinthians no mata-mata da Libertadores, dar aquela sabugada, igual de 98, assim? É uma possibilidade É. de se pensar, mas é difícil eu imaginar eu torcendo pro Corinthians em qualquer situação que seja. O melhor convidado aqui. Só vem É corintiano, difícil. ó. Só vem Não, corintiano, né, Marcão? Adorei. E quem joga hoje também, 7h15 da noite, é o Santos, que vai enfrentar a equipe do Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Depois da goleada de 5-1 na semana passada, pode perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim avança às quartas de final da Copa do Brasil. Tá fácil, né? Tá com a mão um pé na vaga, a mão na taça. Santos e Luverdense. Foi 5-1 no primeiro jogo na Vila, agora lá em Lucas do Rio Verde. Já tá de mistão o Santos, né? Já colocou um time misto lá, só vai o Vanderlei. Eu não assisti o primeiro jogo, então não sei como foi. Geralmente no Luverdense, então, mas tava ganhando de 1 a 0 no primeiro tempo. Começou pra ver na ganhando, reportagem. verdade. Mas o Luverdense sempre faz equipes boas. Futebol eu fico muito com o pé atrás, porque você vai estar jogando fora de casa. Eu acho meio difícil o Luverdense virar, mas que se entrar com o pezinho alto, Pode complica. acontecer. É verdade. 4 a 0 já vai pênalti. 4-0 é pênalti. 2 no primeiro, 2 no segundo. Eu acho que o Santos acho que tá botando toda a confiança no Vanderdeus, como diz os santistas, né? Vanderlei que é difícil, imagina, levou 5 do Grêmio, né? Vai que acontece novamente, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Fernando está perguntando, o Rio Preto e o Corinthians têm algo em comum, mesmo com o desmanche mantêm-se competitivos, né? Isso é uma verdade, mas o Rio Preto está sofrendo um pouco esse ano, né, Jéssica? Mas o que a gente conversava muito entre as meninas, que o que nós queríamos era sermos competitivas. Nós não queríamos ser um time de levar porrada dos outros, porque perdeu o menino, não. A gente queria ser competitiva, a gente está conseguindo até ser competitiva. Agora, O que a gente não está conseguindo é realmente fazer os gols e ganhar os jogos no Brasileiro, mas... agora tem uma bola quicando aí que se acertar, aí vai acertar a casinha, hein? Darlene tá na praça, voltou do Zaragoza da Espanha, tem contrato já com o Benfica para se apresentar lá e o pessoal tá querendo que ela fique aí um mesinho fazendo gols pelo Rio Preto, mas tem problemas aí, questão de só poder defender 3 times por temporada, né, Jéssica? Tem umas questões burocráticas aí que eu não entendo muito, nem sei muito, nem me aprofundei muito. Ela tá no aguardo, mas a gente não sabe se vai ter essa possibilidade. Se tiver, para nós Uma mão na roda, hein? Duas mãos na roda. Duas mãos na roda. O Vitor aqui para encerrar. Jéssica, quem são as surpresas da temporada no feminino e por que a Ponte, Francana, Ferroviária estão com bons times? Por conta daquilo que eu falei também. O que eu achei legal da Ponte e da Francana eram 2 equipes que é aquela situação que eu havia falado anteriormente. Não tinha um esquema tático muito bom. E as 2 treinadoras participaram do curso da CBF. E nós já percebemos que já mudou o jeito da equipe se postar. Entendeu? Então aquelas liberdades que nós tínhamos antigamente, hoje a gente não tem mais. Então o que acontece? Isso também está mudando. Então, você fala, nossa, a equipe melhorou tanto assim. Não, tem muita coisa por trás dos bastidores que a gente sabe, entendeu? Então hoje é muito mais difícil você fazer um gol com a facilidade que nós fazíamos nos outros anos. Até por ter jogadoras melhores, mas elas estão mais seguras defensivamente, essas equipes. Sábado agora, o compromisso? Domingo. Contra Ferroviária. a Ferroviária em Araraquara. Jogo pesado, hein? Jogo difícil, clássico. A gente não sei como que o Chicão vai fazer, se ele vai mudar, se ele não vai mudar. Não sei também a forma que ele vai querer jogar. Então eu ainda também não sei, porque acabou o jogo, vamos treinar amanhã, né, para saber como que é. Mas é uma equipe que a gente sabe que é pedreira, não tem jogo. Paulista não tem jogo fácil, é um ou outro jogo, como o brasileiro também, né? Na realidade não tem mais jogo fácil no feminino. Como você disse, está se equilibrando muito, né, essa questão de sistema tático, de qualidade, de preparação física, está se nivelando, então até por isso, como você disse, é difícil você ver
goleadas como tinha antigamente, né? Só aqueles Um ou outro time favoritos, né? que destoa, que está destoando. Antes você via 3, 4 times lá em cima e o resto tudo lá embaixo. Até no próprio Paulista. Verdade. Mas agora já não tem mais isso. Agora já são 6, 7 times equilibrados e 3 lá que não está conseguindo entrar no eixo ainda. Até por uma coisa questão financeira também. Tem equipe que se juntou 20 dias, um mês antes da competição para montar time, para físico, e meninas 4, 5 meses paradas. Então tem outras situações também que acontecem. Bom, pra gente finalizar o América, vamos mostrar o América aí, a gente tem que liberar pra live com Asa Branca, você segura aí, não sai do site do Diário, do Facebook do Diário também não, porque já tem mais bate-papo aqui, viu? O América, o presidente José Carlos Pereira Neto, o Deto Pereira, o preparador físico Kleber Augusto, todos foram citados pelo TJD e serão julgados na próxima segunda-feira pelos acontecimentos no último jogo contra o Bandeirante de Birigui. O Kleber foi citado porque teria dado um soco, segundo o relato na súmula, no braço do treinador do Bandeirante de Birigui. O Deto Pereira, que teria cometido um ato de racismo contra um jogador, o relato é do jogador para o árbitro, e foi citado, pode ter suspensão. E o Zé Branco vai responder por ter invadido o campo e ameaçado a arbitragem e por deixar que torcedores também invadissem o campo. Isso pode causar multa, suspensão do Zé Branco e até perda de mando de campo para o América. Uma coisa triste que a gente vê aí isso acontecendo, né? O América já começou o ano todo atrapalhado, com briga jurídica, batalha jurídica aí entre o italiano, que foi o presidente eleito em novembro, e o Zé Branco, que voltou por força de liminar. Então tá uma bagunça danada ainda essa questão administrativa do América. A gente torce e espera que a justiça tenha uma posição rígida e firme e final imediatamente, porque o América hoje não tem um conselho deliberativo denominado. Quem é o conselho deliberativo do América hoje? É o que foi eleito nas eleições de novembro, é o que era do Zé Branco quando ele era presidente. Não tem um conselho fiscal constituído para se prestar contas. Muita gente, tem muito bate-boca de bastidor, um lado cobrando contas do outro. Então, não existe um conselho fiscal. O Zé Branco tem contas dele da época dele de presidente que ele diz que não apresenta para o italiano. O italiano, mesma coisa, quando era presidente tem as contas dele, mas não vai apresentar para o Zé Branco. Então, já que a justiça interveio e recolocou o Zé Branco, seja firme também para o clube começar a caminhar com suas próprias pernas, ter a questão do associado participar, do conselho efetivo participar. Hoje não se tem uma rotina administrativa, uma organização administrativa à equipe do América. Falei demais, hein? Não, tem que falar. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Jéssica? Não, muito obrigada. Não. Cada um no seu quadrado. Deixa para os adultos, né? Deixa para os adultos. Então tá bom. Gente, é isso aí, ó. Prazer receber a Jéssica aqui. Obrigado pelo bate-papo de sempre. Na correria aí, quando não... Termina a aula e corre. Semana passada ela viria, aí o avião deu problema. Deu uma atrasadinha, que a gente vem de Ribeirão de ônibus pra cá, então eu tinha que dar aula depois. Então é correria. Agora é correria. Tá certo. Mas graças a Deus, não tô reclamando não, porque eu faço o que eu gosto e não tem problema não. Se precisar virar à noite, a gente vira. Se precisar jogar amanhã, a gente joga. Tá eu certo. ouvi uma vez para terminar aqui, eu tava, parar, e o Mica, treinador de goleiro, falou assim pra mim, Jéssica, desencana e joga até quando você Se sentir bem. se sentir bem, ser feliz, porque depois que para, você fica com uma saudade, para na hora que você fala assim, eu não aguento mais mesmo, Não, eu vou cansativo, não sendo cansativo, a gente vai indo. Vai tocar o barco. Tá certo. Só lembrando que o América joga sábado, 5 da tarde, contra a Inter de Bebedouro, fora de casa, buscando a reabilitação que perdeu em casa no último sábado. Tá bom? É isso aí, gente. A gente volta segunda-feira com o Guilherme Della Torre na resenha, 4 da tarde. Um abraço, até lá.